Boa tarde, turma do segundo ano. Ficamos na página 87 com 5 questões para corrigir aí, certo? Eu vou gravar aqui a resolução dessas 5 questões. Na primeira questão, tem a questão 10. Ficou a questão 10. É uma expressão. Considerando as conclusões obtidas no exercício anterior, simplifique a expressão é igual a tangente de 180 menos alfa menos tangente de 180 mais alfa sobre tangente de 360 menos alfa. Na questão 9, que o exercício está falando, fala justamente dos quadrantes positivos e negativos em relação à tangente. Nós sabemos que a tangente ela é positiva apenas no primeiro e no terceiro quadrante aí, onde ela é positiva. Os demais quadrantes são negativos, claro. Então, aqui, nós vamos resolver sabendo disso aí. Fazer aqui o traço certinho a obra aqui, ó. Tangente de 180 menos alfa. 180 menos alfa está em qual quadrante aí? Observe que o 180, ele é meia volta. Então, quando eu volto um pouco aqui, ele ainda está no segundo quadrante. Então, esse daqui, ele está no segundo quadrante e ele é igual a menos a tangente de alfa. Se alfa está no primeiro quadrante, alfa é positivo, então, no segundo quadrante, ele vai ser negativo. Aqui, eu tenho menos a tangente de 180 mais alfa. 180 mais alfa está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu sei que ele é positivo. Então, a tangente de 180 mais alfa é igual a tangente de alfa. Ah, professor, mas ele ficou menos tangente de alfa também. Claro, por causa desse sinal aí, ó. Sinal negativo aí da expressão. E embaixo tem tangente de 360 menos alfa. 360 menos alfa, ele está no quarto quadrante, onde a tangente também ela é negativa. Então, ele vai ser menos a tangente de alfa. Aí ficou fácil de fazer, só eu somar aqui tangente de alfa com tangente de alfa negativo, os dois, então soma e conserva o sinal. Duas tangentes de alfa sobre menos tangente de alfa. Tangente de alfa com tangente de alfa vai cortar. Aqui ficou menos 2 sobre menos 1. Como eu cortei aqui, só ficou negativo. Menos por menos dá mais, então tem igual a 2, que é a resposta aqui final. Vamos para a questão de número 11. Uma praça de área 33.600 metros quadrados tem a forma de um paralelogramo ABCD, conforme mostra a figura, em que AB igual a 280 metros, alfa e beta são as medidas em graus dos ângulos de AB e ADC, respectivamente, e a tangente de alfa é igual a menos 2,4. Tangente desse ângulo aqui. O de beta ele não deu. Por isso ele pede para calcular tangente de beta. Então, como esses dois ângulos, alfa e beta, são consecutivos em um paralelogramo, eu sei que ângulos consecutivos, né,
mede 180 graus. Então, eu sei que, vamos fazer aqui a letra alfa mais beta é igual a 180 graus. Eu posso ainda dizer que, vamos ver o que eu faço aqui, que alfa, vamos botar assim, beta é igual a 180 menos alfa. Então, beta, então se eu tiver tangente de beta, que é o que eu quero, né? Tangente de beta é igual a tangente de 180 menos alfa. Ok? Então, se eu quero a tangente de beta, é a mesma coisa que pegar a tangente de alfa no segundo quadrante, que ele é negativo. Então, a tangente de beta é igual a menos tangente de alfa, que nós já temos aí. Tangente de alfa é igual a 2,4, então a tangente de beta é igual a menos 2,4. Tangente de beta vai ser igual a 2,4. Beleza? Na letra B, ele diz, calcule a tangente de alfa mais beta. Tangente, letra B, quero calcular a tangente de alfa mais beta. Mas quem é alfa mais beta? Como nós falamos, ângulos consecutivos aqui mede 180 graus. Então, é a mesma coisa que eu calcular a tangente de 180 graus. E a tangente de 180 graus é igual a zero. Então, nós já temos a tangente aí de 180 graus, que é a tangente de alfa mais beta. Letra C, diz assim, calcule a tangente de 2 alfa mais beta. Tangente de 2 alfa mais beta. Nós podemos escrever isso aqui assim, tangente de alfa mais beta. Então, podemos escrever tangente de alfa mais beta, nós sabemos que é igual a 180 graus. Ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um valor no terceiro quadrante, e eu sei que no primeiro e terceiro quadrante ele é positivo. Então, a tangente de primeiro e terceiro quadrante, ele é positivo. Então, se eu tenho tangente de alfa mais 180, que ele está no terceiro quadrante, é igual, é a mesma coisa que a tangente de alfa, que eu já tenho tangente de alfa, na verdade, eu já tenho tangente de alfa, que é menos 2,4. Menos 2,4. O livro disse que é 2,4 aqui, mas é um equívoco aqui, não sei se do livro de você, no final do livro, está 2,4, mas no início aqui, ele já disse que a tangente de alfa, ela era negativa, era menos 2,4, até porque alfa é maior do que 180 graus aqui. Se eu for olhar aqui a questão do tamanho do ângulo aqui considerado, se eu ver pelo desenho, eu estou vendo uma tangente maior que 90 graus, ok? Então, seria
no segundo quadrante. Então, aqui a tangente de alfa é igual a menos 2,4. Vamos fazer essa última questão. Eu preciso do desenho também. Deixa eu copiar aqui. Colocar na outra folha aqui, que eu vou precisar de análise desse desenho aqui. Eu colocar aqui. Pronto. Ficou melhor assim. No ponto E, do lado de C, com a E perpendicular a DC, então, digamos que eu tenha uma linha aqui perpendicular, seria a altura do meu paralelogramo, na verdade, né? Então, aqui eu tenho a altura dele. Há um posto de informações turísticas. Qual é a distância entre esse ponto e um turista passando no ponto D? Aqui no ponto D eu quero saber essa distância. Vamos dizer que eu tenho aqui. E sabe, eu sei que aqui é beta, né? Aqui é beta. A beta feia. Vamos dizer que aqui é beta. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é a altura. É a altura do paralelogramo. Que eu não sei quanto é, eu vou ter que encontrar essa altura aqui. Mas eu tenho a área do paralelogramo. A área dele, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Ó. A área dele é 33.600. E a área, deixa eu botar essa informação aqui, a área é igual a 33.600 metros quadrados. E ele deu o lado AB, né? O lado AB igual a 280 metros, que é igual a DC, né? Que são medidas iguais, é paralelogramo. Então, AB é igual a 280 metros. Eu sei que em todo paralelogramo, base vezes altura, né? Vamos botar aqui. Base vezes a altura é igual à área. Então, a base eu já tenho, não tenho aqui a altura, que é o que eu quero encontrar. Eu tenho a base, que é a B, que é 280, vezes a altura, que é igual a 33.600. Então, a altura é igual a 33.600 dividido por 280. A altura vai ser igual, vamos cortar aqui logo, né? Aqui dá 1. Aí, 33 menos 28. Sobra 5, né? 56 dividido por 28 dá 2. Então, aqui dá, e o zero aqui, 120 metros. Aqui é a altura. Esses 120 metros já tem a altura, o valor de H, certo? Já que eu já sei quem é H, dá para encontrar, vamos dizer que aqui seja X. Já que eu tenho o valor, na outra questão nós vimos quanto é a tangente de beta, né? Então, a tangente de beta
tangente de beta é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, e a tangente de beta, ele diz que é 2,4, aqui eu tenho 2,4 igual a 120 sobre x. Nós vamos fazer meios por extremos aqui, ó. Aqui vai dar x igual a 120 dividido por 2,4. Tem uma continha aqui, 120 dividido por 2,4. Como aqui tem uma casa decimal, e esse daqui não tem casa decimal nenhuma, nós vamos acrescentar mais um zero aqui. Fica 1.200 dividido por 24. 12 não dá para dividir por 24, a gente vai fazer 120, que é igual a 5. 5 vezes 4, 20, vai a 2, 10, 12. E aí dá 0, eu baixo o 0, não dá para dividir. Você coloca 0. O quociente vai dar 50 metros. Esses 50 metros aqui é a distância desse ponto D até o ponto que ele falou E, que aqui é o A. Ponto A, de A até E é a altura, e esse ponto aqui de D, o turista está, e aqui tem um ponto turístico. O turista está o posto de informação turística aqui no ponto E. Vamos para a próxima questão. Dois arcos de medidas opostas, quaisquer, alfa e menos alfa, têm extremidades simétricas em relação ao eixo dos cossenos. Então, aqui eu tenho alfa aqui e aqui menos alfa. Aqui ele está dizendo que o eixo dos cossenos tem distâncias aqui simétricas, que é alfa, esse arco, e aqui menos alfa, esse arco aqui, em relação a esse eixo. Mas aqui eu tenho tangentes que são tangente de alfa e tangente de menos alfa. Ok? Aqui é alfa, aqui é menos alfa. Tangente de alfa em cima, tangente de menos alfa embaixo. Ele pede para dar essas informações aqui. Observando a figura, classifique em verdadeiro ou falso uma das afirmações, no caso, ou cada uma das informações, no caso. A tangente de menos alfa, que é essa aqui, ó, tangente de menos alfa, é igual a tangente de alfa? Claro que não, né? Um é positivo, outro é negativo. Está em extremidades simétricas aqui. Claro que ele é falso. Informação falsa. Agora ele diz, tangente de menos alfa é igual a menos tangente de alfa? É claro que sim. Né? Tangente de menos alfa está aqui. E a tangente menos tangente de alfa é aqui, tangente de menos alfa aqui também, no quarto quadrante. Então, isso me diz também que essa aqui, sim, essa é verdadeira. Então, nós temos duas afirmativas, e é claro que se uma fosse falsa, a outra teria que ser verdadeira. Vamos para a 13ª questão. Considerando suas conclusões no exercício anterior, calcule. Então, na letra A, ele diz, calcule a tangente de menos π sobre 4. Aqui é a mesma coisa que eu calcular a tangente de π sobre 4. Né? Menos tangente de π sobre 4. Quem é π sobre 4? 180 dividido por 4. Então, aqui é a mesma coisa que um ângulo de 45 graus. E olhando na tabela, né, a tangente de 45
graus é igual a 1. Então, é a mesma coisa que menos 1, porque é tangente, menos tangente de π sobre 4. É a letra A. Na letra B, ele diz, calcule a tangente de menos 120 graus. Ora, é a mesma coisa que eu calcular menos tangente de 120 graus. Quando eu calculo a tangente de 120 graus, eu estou calculando a tangente de quem? A tangente de 60 graus, porque ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, essa tangente de 60 graus é negativa, porque ela está... eu sei que ela é positiva apenas no primeiro e no terceiro quadrante. Ela é positiva, a tangente só no primeiro e no terceiro quadrante. Então, para eu calcular aqui, eu faço menos... Epa, o menos já tem aqui, né? Então, ainda vai ter o menos daqui, que foi para cá, e menos a tangente de 60 graus. Na tabela, né, eu sei que tangente de 60 é raiz de 3. Então, aqui fica menos raiz de 3. Então, a raiz de 3, menos por menos, vai dar mais. Então, a raiz de 3 continua sendo positiva. Ela volta a ser positiva no carro, porque eu faço jogo de sinal aqui. Na letra C, eu tenho a tangente de menos 300. Então, eu vou tirar aqui. Então, a mesma coisa que eu calcular menos tangente de 300. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, né? Menos, porque ele está no quarto quadrante. Quarto quadrante, ela é uma tangente também negativa. Só que eu faço 360 menos 300, então é menos tangente de 60 graus. Então, aqui eu vou ter menos tangente de 60 graus, né? Então, eu vou ter menos raiz de 3. Eu vou fazer jogo de sinal aqui, né? Menos por menos é mais, então eu vou ter a raiz de 3. Vamos para a última questão. A última questão é uma equação, né? Uma expressão, na verdade, né? Onde eu tenho que encontrar o valor de E. Então, aqui eu tenho tangente de menos alfa, eu substituo por menos tangente de alfa, né? O seno de menos alfa, né? Eu vou ter aqui o seno de menos alfa. Veja que aqui eu tenho alfa, vou colocar aqui, desenho mais ou menos aqui. Digamos que eu tenho alfa e aqui menos alfa, certo? Então, no seno, eu tenho ele positivo aqui, o seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa. Então, aqui ele vai ficar negativo. Então, eu vou tirar esse positivo daqui. Já vou deixar negativo aqui. É menos seno de alfa. E aqui o seno de π menos alfa, que é esse aqui, ó. Π menos alfa, ele está no segundo quadrante. E no segundo quadrante, o seno, ele é igual no primeiro e no segundo quadrante, eles são positivos. Vamos dizer que eu tenho, vamos fazer aquele, ó, setaca positivo, vamos fazer.
setaco positivo, 12, 13, 14. No seno, setaco positivo no primeiro e no segundo quadrante. Na tangente, setaco positivo no primeiro e terceiro quadrante, né? E cosseno no primeiro e no quarto quadrante. Eu estou no seno, ele está no segundo quadrante e ele é positivo também. Então, aqui eu tenho o seno de alfa. Então, aprendendo isso aqui, não precisa nem fazer isso aqui. Ó. Você aprender isso aqui, 12, 13, 14, não precisa disso aqui. Eu já sei onde é que ele é positivo. Aqui, ó, tangente de π mais alfa. Π mais alfa está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Então, aqui eu tenho tangente de alfa positivo. Então, é a mesma coisa que tangente de alfa. Mais o cosseno. Vamos cosseno. Cosseno de menos alfa. Menos alfa está no quarto quadrante. Então, o quarto quadrante ele é positivo. Então, é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Veja que o cosseno é no primeiro e no quarto quadrante. Menos. Aí eu venho com cosseno de 2π menos alfa. Então, 2π menos alfa, ele está também no quarto quadrante, que é aqui, 2π menos alfa. Então, ele ainda está no quarto quadrante. E a mesma coisa, ele é positivo, só que tem esse negativo aqui da expressão. Então, é a mesma coisa que o cosseno de alfa. Olha, eu tenho menos seno mais seno, cosseno menos cosseno, sobrou para mim a tangente de alfa menos tangente de alfa sobre a tangente de alfa. Cortei, sobrei aqui com menos 1, que é o valor dessa expressão. Falou, espero que vocês tenham entendido bem essa questão. Essas questões, no caso, são questões que ficarem, vamos dar continuidade aí ao conteúdo, ok?